Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 ao versículo 11. Amém, igreja? Oh, aleluia! Essa igreja é do Senhor, sempre foi e sempre será. Leiamos, vamos lá? Portanto, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, e não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação se tornar ou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode repetir comigo esse último versículo, o versículo de número 11, juntos, vamos lá? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses, ela é chamada de carta do amor, carta da alegria, carta do contentamento, carta do regozijo. Mas nesta manhã, eu vou chamar esta carta de uma carta de compromisso com Deus. Porque na verdade é aquilo que Paulo está dizendo, é aquilo que Paulo está requerendo, aquilo que Paulo está exortando àquela igreja. Ou seja, um compromisso com Deus. E por falar em carta, eu me lembro que no passado, aliás, não é um passado tão longo assim. Eu ainda era jovem, ou seja, uns 50 anos atrás, mais ou menos, não é tanto tempo assim, né? Meia década. Eu lembro que nós não tínhamos WhatsApp, não tínhamos Instagram, não tínhamos Facebook, não tínhamos YouTube, enfim, não tínhamos Messenger. E a forma como nós nos comunicávamos com os nossos parentes e os nossos amigos era através de cartas escritas à mão. Quem é desse tempo aqui além de mim? Levante a mão. Um bom tempo. Leandro, levanta a mão, Leandro. Está com vergonha de levantar a mão? É do seu tempo. Creí, fez assim, ó. Olha lá. Ó. Irmãos, você já parou para pensar? Nós escrevíamos uma carta, né, com o próprio punho, com a própria mão, e enviava a carta para o parente, para o pai, para a mãe, para o tio, para o irmão. Irmãos, e demorava para chegar. Você levava para o correio mandava a entregar em Volta Redonda, vamos dizer assim. Demorava para chegar. Então a resposta demorava mais ainda. Então era coisa assim de mais de um mês, né, para ir e voltar. Hoje não.
Hoje, instantaneamente, você pega o seu celular, abre lá no WhatsApp, no Messenger, sei lá, em qualquer um desses aplicativos que você tem aí no seu celular, e manda uma mensagem e a pessoa vê lá no mesmo instante, já responde. 1 minuto você comunica com as pessoas. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu tenho uma prima que mora no Canadá. De vez em quando a gente se fala, nós temos um grupo de família. E rapidinho, ela manda uma mensagem, eu respondo, ela pum, rebate na hora. Então, preste atenção. Nesse tempo que Paulo escreveu, se no tempo que eu era jovem, aí eu lembro que, deixa eu contar uma historinha, que o tempo que eu namorava essa bela esposa que eu tenho hoje, ela era bem jovem na época, bem mais jovem do que eu. Aí os pais saíam de férias, era um tormento. Saí de férias, como é que eu vou comunicar com a minha namorada? Mandava uma cartinha. Mas só que quando a carta chegava, já estava quase voltando de férias. Mas ela respondia. Eu recebia, ela já estava presente, nós líamos junto a carta, quase. Agora imagine, irmãos, essas cartas que foram escritas na época de Paulo. Talvez demorasse um tempo que antigamente levava, porque tinha um mensageiro específico, que levava essas cartas, e essas cartas eram lidas na igreja, elas eram lidas e apreciadas e aplicadas. Então, queridos, é bem provável que Paulo tenha escrito essa carta aos Filipenses em algum momento entre o ano 60 e o ano 62 depois de Cristo, e quando ele escreve essa carta, possivelmente ele estava preso em Roma, e ele então escreve uma carta àquela igreja. Filipos foi o primeiro lugar da Europa onde Paulo pregou o evangelho formalmente, e ali ele deixou a base de uma igreja. Atos capítulo 17, Atos 16, versos 14 e 15, nos fala a respeito dessa visita de Paulo lá em Filipos. Diz assim: uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus e nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então Paulo, ele ficou com Lídia, ficou naquele lugar, e ali ele lançou as bases de uma igreja. E Paulo era um missionário cuidadoso. Paulo era um missionário que gostava de cuidar das igrejas ou das cidades e dos irmãos por onde ele passava. Haja visto que ele escreveu muitas cartas às igrejas. E irmãos, de um dos motivos principais que Paulo escreveu esta epístola foi expressar essa gratidão pelo afeto, pelo carinho que aquela igreja que estava em Filipos lhe demonstraram, pelo auxílio financeiro que lhe prestaram durante a sua segunda viagem missionária e o seu encarceramento em Roma. Eu falei numa das minhas reflexões na oração da madrugada sobre quem foi levar essa oferta e essa carta, que foi Epafrodito. Lembram-se disto? Epafrodito. Então Paulo recebeu Epafrodito, ele ficou um tempo com Paulo, ele se tornou o seu ajudador, ele se tornou um missionário juntamente com Paulo na divulgação do Evangelho de Deus. Então Paulo escreve uma carta de gratidão, e no verso 25 de Filipenses 2, lá no 25, diz que: julguei contudo necessário mandarmos Epafrodito, meu irmão, meu cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado, para prover as minhas necessidades. Então Paulo escreve essa carta para poder agradecer aos irmãos o sustento financeiro e também o sustento enviando um missionário
para que ele pudesse estar ao lado de Paulo, trabalhando junto com Paulo, companheiro, cooperando nos combates, enviado pela igreja de Filipos. E por falar em missionários, nós estaremos recebendo um missionário que estará indo para o campo dia 21 de março, se Deus quiser, pela manhã. Ele vai trazer uma palavra à igreja sobre o trabalho. Me parece que está indo para o Oriente Médio, eu não lembro bem, mas eu vou trazer informações mais precisas, né? E vamos colocar no PIB de aviso, através da liderança missionária da nossa igreja. Então, Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipos, né, dos filipenses, e Paulo então ficou com ele algum tempo. Epafrodito ficou doente, mas melhorou. Então Paulo disse que ia mandar Epafrodito de volta, porque os irmãos de Filipos sentiam muita saudade deste obreiro do Senhor. Além disso, irmãos, um objetivo é que Paulo escreve esta carta pela maneira de se postar, maneira de se conduzir daquela igreja. Mas, irmãos, sempre a igreja de Jesus Cristo teve e sempre terá pessoas que vão lutar contra o crescimento da igreja e que vão tentar distorcer as doutrinas da igreja e vão tentar fazer com que Jesus Cristo seja desacreditado, pregando outras doutrinas. Então Paulo, pautados pelas informações que ele havia recebido daquela igreja, ele deixa alguns conselhos para aquela igreja. E quando ele envia essa carta, eu penso que no seu coração estava não apenas a gratidão. Eu penso que no coração de Paulo também estava ali presente não só a gratidão, o agradecimento pelo envio da oferta, como envio do mensageiro, mas como também para que aquela igreja ela se fortalecesse no Senhor, para que aquela igreja ela pudesse se conduzir baseado nos preceitos bíblicos, nos preceitos verdadeiros contidos na palavra de Deus. Até então, naquela época, era praticamente o Velho Testamento que estava em curso, né, que eles observavam. Mas Paulo percebeu, pelas informações que ele tinha tido daquela igreja, que eles precisavam se guardar de falsos profetas, de falsos ensinos que eram levados àquela igreja. Então, Paulo diz que havia pessoas que corrompiam a palavra de Deus, ou seja, cristãos corruptos, como os que ensinavam que a circuncisão era necessária na conversão. Ora, a circuncisão foi um símbolo que Deus deu ao povo de Deus para que se circuncidasse a criança ao 8º dia, e aquilo se tornou uma aliança entre o povo de Deus e se tornou uma tradição. E aqui então o que acontece? Quando alguém se convertia ao cristianismo, então era imposto a ele que fosse circuncidado, e não era um hábito, não era costume dos gentios tal prática. Essas pessoas argumentavam que os novos convertidos precisavam submeter-se à antiga lei da circuncisão do Velho Testamento antes de se tornarem cristãos. Paulo exorta aos filipenses a se tornarem não como esses falsos profetas, não basear a sua vida de acordo com esses falsos ensinamentos, né, contidos na lei. E agora nós estamos vivendo na era da graça, da misericórdia do Senhor Jesus Cristo.
eles não estavam mais obrigados, e nem muito mais nós nos dias de hoje, a cumprir um ritual da lei, né? Como muitos ainda, obrigado Francisco, como muitos ainda procuram trazer isto para nós, ou seja, através do cumprimento da lei. Nós estamos na graça e a graça aboliu o sacrifício, e a lei, como eu disse essa semana no grupo de discipulado, ao qual eu tenho discipulado toda semana, eu disse que a lei, né, ela precisa de vez em quando ser reformada, reformulada, atualizada. A graça não. A conversão em Cristo, ela não precisa, né, da lei do Velho Testamento, porque Jesus Cristo, ele veio não abolir somente a lei, mas ele veio cumprir a lei, ele veio estender a lei um pouquinho mais. De modo que Paulo está dizendo naquela igreja que para se converter a Jesus Cristo, para entregar a sua vida a Jesus Cristo, eles não estavam mais sujeitos à lei, mas sim sujeitos à graça de Deus, e que eles não se deviam deixar-se contaminar por esse tipo de ensinamento frequente dentro daquela igreja. Aí Paulo exorta aos filipenses então a se tornarem como ele, Paulo. E o versículo 2, ele diz o seguinte: olha, vocês precisam então completar a minha alegria, a minha satisfação, para que sintais o mesmo, para que vocês possam sentir o mesmo que eu sinto, sentir a mesma alegria, o mesmo gozo, a mesma satisfação, o pleno prazer de estar na presença de Deus, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então é o que Paulo está dizendo: completai a minha alegria, porque vocês fazendo dessa forma, vocês agindo como eu ajo, certamente vocês sentirão o mesmo que eu sinto, a mesma alegria, o mesmo prazer, o mesmo ânimo que eu sinto, vocês também sentirão. Paulo então, ao escrever essa carta, ele diz: olha, essa carta é uma carta de compromisso, é uma carta de amor, é uma carta de fidelidade ao nosso Deus. Então Paulo, ele queria que os filipenses sentissem o mesmo que ele sentia. E por que Paulo queria que os filipenses sentissem as mesmas coisas que ele sentia? E a resposta está no versículo de número 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se alguns entranháveis afetos e compaixão, isso que Paulo está dizendo, a igreja de Jesus Cristo, ela precisa completar, não apenas a minha alegria, mas sentir o mesmo que eu sinto. Sinto o mesmo que eu sinto. Sabe, irmãos, na nossa vida como cristãos, nós passamos por altos e baixos. Na vida como cristão, nós temos momentos em que nós nos sentimos muito alegres e há momentos que nós nos sentimos muito tristes. Faz parte da vida humana. Há momentos em que nós nos sentimos assim, como se nós estivéssemos no primeiro amor e depois nós nos afastamos do primeiro amor e sentimos uma fraqueza espiritual tão grande, a ponto de nós simplesmente ignorarmos o grande, infinito amor que Deus tem para conosco. Eu imagino que naquela igreja, como também em nossas igrejas, nós encontramos pessoas assim também. Pessoas que estão vivendo o primeiro amor, mas encontramos outras que estão afastadas completamente do primeiro amor.
e que sentem como se fosse um grande peso servir a Cristo. E Paulo então está percebendo isso naquela igreja. Ele vê uma falsa doutrina, ele percebe uma coisa diferente, então ele diz: queridos irmãos filipenses, eu gostaria muito que vocês sentissem o mesmo que eu sinto. Não deem ouvidos a fábulas, não deem ouvidos a pessoas que corrompem o ensino de Jesus Cristo. Não deem ouvidos ao que vocês ouvem, ou assistem, ou fiquem percebendo dentro da internet, nos seus aplicativos. Esqueçam disto. Como naquele tempo, também nos dias de hoje, Cristo, Ele é suficiente para nós. Paulo está dizendo, não há lei, mas há graça. Não há corrupção, mas há algo transformado. E uma vez transformados em cristãos, em pequenos cristos, nós precisamos sentir alegria, comunhão, conforto, consolação e se importar com o outro, se importar uns com os outros. E Paulo, ele encaminha a sua carta de compromisso, onde ele diz: não façam nada por vanglória, ou seja, nada façais por contendas, muito menos por vanglória, mas o que vocês tiverem que fazer, façam com humildade. Considere os outros superiores a si mesmo. O que Paulo está dizendo é que aquela igreja, assim como nós também, nos dias de hoje, não deveríamos atentar para aquilo que é nosso, é meu. Nós vivemos um mundo egoísta, onde o que é meu, eu não compartilho com ninguém, e não adianta pedir que eu não vou compartilhar. Aí eu me lembro da parábola do bom samaritano. Passou o religioso, passou o judeu, passou o levita, mas o samaritano, né, é que acolheu aquele que estava caído na beira da estrada. Que adianta estar na igreja? Que adianta ter o nariz empinado, orgulhoso, se sentir superior aos outros, se na verdade não era e não é esse ensinamento que Cristo deixou para nós? É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela traduz esse texto que nós lemos da seguinte maneira: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também se preocupe com o problema e os interesses dos outros. Paulo estava incentivando aquela igreja a se tornarem humildes. Não como aquela parábola do publicano, né, e do levita, né, onde um bate no peito, aonde o outro diz: Senhor, eu não sou digno nem de citar o teu nome, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, na igreja não existe o fulano A, o fulano B, o melhor ou o pior, o cargo mais elevado ou menos elevado. Sabe por quê? Porque do pastor, começando pelo presidente da igreja, até o último cargo da lista de diretoria da igreja, e se não tem cargo nenhum, todos nós somos servos de Deus. Nós estamos no mesmo patamar, não existe patamar diferente. Somos servos, e como servos, nós temos que servir uns aos outros. Nos esquecemos disso, e aquela igreja estava se esquecendo disso. Paulo estava incentivando então aquela igreja a se tornar humildes, a aprender a tratar os outros com humildade, não com arrogância.
se preciso, né, tratar os outros não como superiores a si mesmo, tá? Mas olha o que diz Filipenses 3: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, irmãos, Paulo também alerta aos filipenses quanto aos cristãos corruptos, como os que ensinavam que a circuncisão era necessária para a conversão. E o cumprimento desta lei, ou da lei, como eu já disse, se tornaria necessária para a conversão. Com isto, eles estavam dizendo que Cristo não era suficiente para a salvação do homem e que alguma coisa mais tinha que ser feito. Na ministração do David ontem à noite, no momento da palavra, no tema que ele falou, e se não houver o amanhã, ele citou o purgatório. O que é o purgatório? Purgatório nada mais é do que uma anulação do sacrifício de Cristo. Porque se eu, ao morrer nessa terra, tiver que passar por um purgatório, onde eu vou purificar os pecados que eu cometi aqui na terra, de que valeu o sacrifício de Cristo? De nada. De nada valeu o sacrifício de Cristo. Então Paulo está dizendo: vocês vivam de acordo com a palavra, na alegria, no consolo, no conforto, sendo humildes, tratando o outro até superior a você mesmo. Não seja arrogante, abaixe o nariz, o olhar altivo, olhe as pessoas como um igual a você, não como um escravo seu, porque todos nós somos servos de Jesus Cristo. E assim Paulo, continuando a escrever aquela carta de compromisso com Deus, aquela igreja, ele passa a dizer qual é o alvo do crente, qual é o alvo do cristão, qual é o meu alvo, qual deveria ser o alvo da igreja em Filipenses: ser semelhantes a Cristo. Olha o que diz o versículo número 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na salvação nos tornamos pequenos cristos e como tal precisamos agir. Como tal precisamos agir. Então Paulo fala assim, que haja em nós o mesmo sentimento. Aí qual é então o sentimento que Paulo fala que houve em Cristo e que deveria ser visto em nós também? E o verso 6 diz: ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis usurpar, tomar o lugar de Deus, embora ele fosse um homem Deus. Ele não quis tomar o lugar que não era seu. E quando veio à terra, ele veio como servo sofredor. Isaías é um profeta do Velho Testamento que mais fala sobre esse servo sofredor. Isaías é o profeta que mais fala sobre o anúncio da vinda de Jesus Cristo a este mundo. E logo mais à noite nós vamos pregar sobre quem é mais que Deus. Quem é mais que Deus? Vou usar o texto de Isaías 40. E queridos, o homem, ele sempre teve o desejo de usurpar o lugar de Deus, de querer ser mesmo até mais do que Deus. Lembram quando o povo começou a construir aquela torre e diz: vamos engrandecer o nosso nome precisa ficar marcado na história e vamos construir uma grande torre que liga a terra aos céus. E o que aconteceu? Uma tremenda de uma confusão. Sempre que o homem tenta usurpar o lugar de Deus, e quantos
quantos líderes religiosos se acham o próprio Deus, na verdade, queridos. Acham que eles têm o poder, acham que eles podem tudo, mas Paulo diz àquela igreja: tomem a forma de Cristo. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis tomar o lugar de Deus. E Isaías descreve Jesus Cristo como o servo sofredor, aquele que viria ao mundo como um cordeiro, como uma ovelha que é levada ao matadouro por aquele que iria executá-lo, e não abriu a sua boca. Não tinha formosura, não tinha beleza, nada nele havia que chamasse a atenção, mas ele se fez sacrifício por toda a humanidade. Ele não quis tomar o lugar de Deus, embora fosse o próprio Deus encarnado. Ele não quis usurpar o trono de Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Como homem, portou-se como homem, esvaziou-se de tudo, esvaziou do poder que ele poderia exercer em determinados momentos. Houve um momento que os discípulos disseram para ele: Senhor, vamos rogar aos céus e vamos mandar fogo para queimar este povo. Deus podia fazer isso? Podia. Ele tinha poder para isso. Ele abriu mão, esvaziou-se do privilégio, de dizer: eu sou o filho de Deus, eu sou o filho de Deus, exaltar, falar bem alto. Ele preferiu ser o servo a ser senhor. Preferiu a morte à vida. Tudo para cumprir o papel da sua vinda. Porque ele sabia que sua recompensa não estava aqui na terra. Ele estava aqui para cumprir uma missão do Pai. Por isso ele precisou esvaziar-se de si mesmo, tomar a forma de homem. E como homem, sofreu tudo que nós, como homens, podemos sofrer. Ele sabia que a sua recompensa não era aqui na terra. A sua recompensa seria no retorno à presença do Pai. Por isso o versículo 9 diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Irmãos, quando nós agimos diferente, o que nós recebemos são aplausos. É uma glória terrena. E a glória aqui na terra, ela é passageira, irmãos. Ontem eu encontrei com um amigo de Petrobras, de muitos anos, conversava com ele. Eu lembro que 1994, se eu não me engano, eu estava em Friburgo. Foi a final, Brasil, não lembro contra quem, Itália. O Brasil foi campeão mundial. E assistindo aquele jogo tenso, me parece que foi para os pênaltis, se não me engano. Aquele jogo tenso e tal, e no último pênalti, aquele Baggio, aquele bendito Baggio chutou o pênalti para fora. E o Brasil se tornou campeão. Alegria! E vamos para a rua comemorar. Chega na rua, vê aquela multidão, sabe? Deu um vazio tão grande, tão grande, tão grande. Eu falei assim, gente, passou. Aquela agitação, aquela empolgação. Aí eu e Keila voltamos para casa, falamos: é isso a glória do homem, é isso a alegria do homem. Sabe, irmãos, às vezes nós trocamos uma alegria eterna, um gozo eterno, por coisas que foi embora. O Flamengo essa semana comemorou o campeonato brasileiro, o bicampeonato brasileiro. Na quinta-feira, acabou. Vai começar o campeonato carioca, o brasileiro começa em maio, aí se esqueceu tudo. Essa é a glória humana.
Esse é o aplauso. Esses campeões brasileiros, bicampeões, daqui a alguns anos estarão esquecidos. Vai virar, como eu digo para Keila, de vez em quando eu olho para a minha geladeira, eu vejo várias fotos do meu sogro e da minha sogra. Aí eu viro para Keila e falo assim, Keila, vamos olhar bastante, daqui a pouquinho a gente vai ser um imã pregado na geladeira. Mas é assim mesmo. Nós seremos um imã pregado na geladeira. Todas as vezes que eu passo, eu olho, eu lembro do meu sogro e da minha sogra. Mas também se não tivesse, eu não lembrava. Às vezes eu passo na minha estante, eu vejo uma foto da Zélia. Então a Zélia se tornou uma lembrança de uma foto. A glória do homem é passageira. Paulo está dizendo que vale tudo isto. Que vale tudo isto? O que vale o orgulho? O que vale o nariz empinado? O que vale se sentir superior aos outros? O que vale menosprezar o outro? O Evangelho em Cristo nos iguala, coloca todos nós no mesmo patamar. Não é como um time que está num patamar pior e o outro menor, rebaixado 4 vezes em 12 anos. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Você sabe qual é o nome que todo cristão precisava desejar ardentemente, com muita alegria? É ser chamado cristão. Só isto. E viver como cristão. E testemunhar como cristão. E em terceiro e último lugar, Paulo escreve aquela carta de compromisso com aquela igreja. Uma vez que aquela igreja deveria se tornar humilde, ter como alvo ser cristão autêntico, ele fala sobre as atitudes que aquela igreja deveria ter. E quais são essas atitudes? Deveria ter mais outras atitudes, mas ele cita no versículo 10, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória própria não, para a glória de Deus Pai. Se dobrar, isto é, se prostrar, se humilhar, não só com o joelho, seria necessário nós dobrarmos o nosso joelho e colocarmos o rosto no pó, para mostrar o quão frágil nós somos, quão fracos nós somos. Do pó viemos e ao pó nós voltaremos. Irmãos, quando Paulo diz que ao nome de Jesus se dobre, nós precisamos parar de nos dobrarmos o joelho diante de imagens que nós próprios esculpimos. Às vezes nós criticamos pessoas, mas nós mesmos fazemos para nós ídolos e nos tornamos semelhantes a eles, que diz a palavra de Deus. Quem se dobra diante de ídolos se torna semelhante a eles. Se dobrar, queridos, é se colocar prostrado, é colocar o pó no chão, no rosto, colocar o rosto no pó, no chão, dizendo: olha, eu não sou nada, Senhor, eu sou pó, e ao pó eu voltarei, tem misericórdia de mim, tira o meu orgulho, tira a minha soberba, tira a minha altivez. Irmãos, o que Paulo está dizendo, em outras palavras, nós precisamos ter uma atitude de adoração, atitude de temor, coisa que muitos não têm. Perderam o temor do Senhor, que é o princípio de sabedoria, como diz Provérbios capítulo 9. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, dependência do Senhor, uma entrega total do Senhor, porque na verdade, irmãos,
nós entregamos a Deus apenas uma parte do que nós somos. Uma parte eu quero reservar para mim mesmo. Não há conversão pela metade. Não há conversão pela metade. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Domingo passado à noite eu falei sobre Eliseu. Eliseu, quando Elias lançou a capa sobre ele, imediatamente ele estava arando a terra na 10ª junta de bois, na terra do seu pai. Imediatamente ele abandona o campo. Imediatamente ele pega aquelas madeiras que estavam colocadas no arado, ele faz uma fogueira e pega os bois que estavam arando a terra e sacrifica aquele boi, e ele alimenta aqueles trabalhadores que estavam com ele, e imediatamente ele foi com Elias se tornar o grande profeta que foi. Entrega total, não pela metade e não partes. Confessar quem é o Senhor de nossa vida. Quem é o meu Senhor? A quem eu sirvo? A quem eu me dobro? Eu preciso confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. A minha boca, eu preciso confessar com ela quem é o Senhor da minha vida. A quem servimos e a quem honramos. E o que deve sair da minha boca quando questionado sobre isto é: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, para a honra e glória do Pai. São estas atitudes que Paulo esperava dos filipenses, e a mesma atitude que, como pastor dessa igreja, eu espero de nós como igreja. Não só eu, mas é a mesma que Cristo espera da sua igreja. Eu não sei se você vai querer fazer isto, mas me veio à mente agora algo que eu queria desafiá-los a fazer. Chegando em casa hoje, pegue uma folha de papel, um caderno, escreva uma carta para o Senhor. Escreva uma carta para o Senhor, assumindo um compromisso com Ele, confessando com a sua boca e com a sua mão que Ele é o Senhor da sua vida. Guarde essa carta com você, e todas as vezes que você se sentir desanimado, todas as vezes que você se sentir que está se afastando da presença, da glória de Deus, pegue essa carta, leia novamente e reafirme o seu compromisso com Deus. Depois que você escrever essa carta, coloque a sua mão em cima dessa carta e ore a Deus e diga: Senhor, eu quero firmar a minha aliança, esse compromisso com o Senhor mais uma vez. Eu quero confessar com a minha boca que o Senhor é o Senhor da minha vida. Tira tudo, ó Pai, que está me atrapalhando a te servir e a te seguir. Faça esse compromisso, escreve essa carta. Escreva, eu não quero ver essa carta, é você e Deus. É você e Deus. Guarde essa carta, para que de vez em quando você possa trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. É Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não sei se o Ministério de Louvor tem uma música. Se tiver, depois que orarmos, os irmãos poderão cantar. Deus, que nesta manhã o Senhor possa ter alcançado os nossos corações mais uma vez. Ó Deus, que eu possa dizer como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a no poder de Cristo Jesus, que se entregou por mim e morreu por mim. Ó Deus, que haja um compromisso sério com o Senhor, e que nesta manhã nós possamos reafirmar, ó Deus, a nossa aliança com o Senhor. O Senhor é fiel, suas promessas. Nós é que não cumprimos o nosso compromisso
nessa aliança que o Senhor fez conosco. Mas, ó Deus, ajude-nos, ó Deus, a ser mais firmes, fortes no Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a confessar com a nossa boca que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Ensina-nos, ó Deus, a viver uma vida com humildade. Ajude-nos a tratar o próximo como a nós mesmos, como se a dor que ele sente seja a mesma dor que eu sinto, que a mesma alegria que ele sente seja a mesma alegria que eu possa sentir, e que eu possa chorar com meu irmão, me alegrar com meu irmão. Ó Deus, ajuda-nos a viver como o Senhor deseja, e que nós possamos ser uma carta viva, escrita com o sangue do Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, no doce nome de Cristo, de Jesus Cristo, que é o nosso único, eterno e suficiente Salvador. E todo o povo diz um amém bem forte. Amém. Que Deus nos abençoe.